Bom, pessoal, agora determinando a distância entre plano e plano, como eu disse, os vídeos não vão ter enunciado agora, por enquanto. Esse vídeo não vai ter enunciado, nem o anterior, porque é só a distância. Você só, no enunciado, basicamente, você vai colocar as condições de existência do plano junto com seus elementos e como é a distância entre plano e plano, aqui no caso você coloca outra existência de outro plano, diferente do primeiro, tá bom? Bom, então vamos separar nos casos de posições relativas entre plano e plano, pois se eu te dou um plano e outro plano, para você determinar a distância entre esses planos, primeiro você tem que saber a posição relativa entre eles. Por exemplo, esses planos eles são o mesmo? Porque se eles forem o mesmo, a distância é nula, né? Já que eles são o mesmo plano. Não faz sentido. Esses planos eles são paralelos? Esses planos eles são concorrentes? Esses planos são oblíquos? Que não existe, né? Mas enfim. Aliás, seriam transversais, né? A ideia de concorrente. Concorrente oblíquo, concorrente com 90 graus. Perpendicular, né? Então, como seriam esses planos, né? Então, na verdade, a gente só tem duas posições relativas para o plano. Ou os planos são transversais, que é dizer que eles são concorrentes, oblíquos, né? Ou esses também perpendiculares, na verdade. Ou eles são paralelos, né? As únicas posições que nós temos, tanto para reta e plano, quanto plano e plano. Para reta e reta, temos mais posições. Então, a distância entre plano e plano, caso A, se forem transversais. Bom, se eles forem transversais, quer dizer que eles são concorrentes. Lembrando que concorrente não necessariamente forma 90 graus, já é concorrente perpendicular que forma 90 graus. Perpendicular, né, na verdade. Então, como que eu faria para dizer que eles são transversais? Bom, se eles são transversais, meio que eu tenho um plano sobre o outro, assim, ó. Ou um plano, esse plano aqui, outro plano assim, entendeu? Então eu vou pegar esse exemplo aqui, o primeiro desenho que eu peguei. Eu vou ter o plano π1 e o plano π2. E eu vou desenhar os vetores normais. O vetor normal desse plano está aqui e o vetor normal desse plano está assim. Então eles são 90, eles dão 90 graus, né? Os vetores normais dele. Então, para você ver, a primeira coisa que você vai ter que fazer, pegou o exercício, você vai ver se eles são, você vai determinar se eles são transversais. Para você determinar que eles são transversais, você teria que fazer o quê? O produto escalar entre os vetores normais, np1 e np2, vai ver que vai dar igual a zero, tá? Esses vetores normais teriam que ser iguais a zero. Aí você vai bater o olho e vai falar, beleza, eles são iguais a zero ou não são? Se eles são, então você já sabe que eles são o quê? Transversais. Que é esses vetores, esse vetor, o produto escalar entre os vetores normais ser igual a zero. Até aí tudo bem? E nisso, na verdade, é porque não é necessariamente igual a zero, né? Que se fala. Gente, isso aqui é um erro, né? Que eu escrevi, né? Porque eles podem ser concorrentes oblíquos quanto concorrentes perpendiculares, né? Isso aqui é para caso de perpendicularidade. Tem que ser genérico, né? Mas esse aqui é um jeito também, tá, gente? Esse aqui é um jeito também, porque se for dar igual a zero... Deixa eu pensar aqui. Isso aqui é um jeito. Porque se for dar igual a zero, você já sabe que vai formar 90 graus de vetores normais. Logo, eles são transversais perpendiculares. Mas é porque perpendicularismo é o ângulo, né? Pô, eu esqueci agora a condição. Pronto. Bora lá. A condição é a seguinte. Eu vou pegar mais ou menos assim, que eu acho que fica melhor pra mim. Entendo melhor. A condição é a seguinte. Você vai ver se os vetores normais dos planos formam base, certo? Porque se formar base, ou seja, formar base significa o quê? Eles serem postos de forma a ser uma combinação linear igual a zero. Isso é ser linearmente independente. Por quê? Porque um dos casos, para que forme base, os vetores têm que satisfazer uma das condições dela ser linearmente independente. Ou seja, se os vetores diretores deles, os vetores diretores do plano formarem base, ou seja, gama é um conjunto de vetores que é formado pelos vetores diretores de cada um dos planos, np1, np2, for Li, então é transversal.
certo? Então é transversal. Por isso, né? Temos... Bom, se esses planos forem transversais, eles estão se tocando, né? Então a distância entre esses planos é o que, pessoal? Nula, né? Então a distância entre o plano π1 e π2 seria igual a 0. Perfeito? E o segundo caso que resta, né? Se forem paralelos. Aqui vai dar um pouquinho mais de problema para quem não viu, não relembra de outros assuntos. Por quê? Bora desenhar aqui, ó. Eu tenho um plano π1. Eu tenho um plano π2, paralelo ao primeiro, né? Então, paralelo ao primeiro, aqui, plano π2. O que acontece? Se eu quero determinar a distância entre os planos, eu posso pegar pontos pertencentes ao plano, não é? Vou chamar o ponto P1 pertencente ao ponto π2, é π1, e eu vou chamar o ponto P2 pertencente ao plano π2. Se eu faço essa conexão, eu sei que não é distância, porque a distância tem que ser perpendicular. Então, se a distância tem que ser perpendicular, eu vou formar um vetor cujo vai conectar o ponto P1 a um ponto pertencente a esse plano. Vou chamar esse ponto de O. E aqui eu tenho outro ponto desse meu plano π2, que é P2. Então, eu vou ter exatamente esse vetor. Observe a seguinte coisa. A distância ainda assim não está satisfeita. Por que ela não está satisfeita? Quando eu conecto o ponto P1 ao ponto O, não necessariamente aqui está formando 90 graus, tá? Aí você fala, como assim, Matheus, não está formando 90 graus? Saca só, se o ponto O, que é um ponto genérico do meu plano, é por isso que eu não posso falar, poxa, ele está formando 90 graus, porque é um ponto genérico do meu plano. Se o ponto O, por exemplo, tá... Aqui é o ponto P1, né? Onde eu estou desenhando aqui, em cima. Aqui, ó, aqui é o ponto P1. Se, por exemplo, o ponto O tá aqui, ó, mais um pouquinho, meio que eu vou descer, né? Sendo que ele tá um pouquinho mais para trás. Tá vendo que não forma 90 graus? Os vetores? Então, o que acontece? Então, você fala, poxa, Matheus, beleza, então e agora o que eu faço? Aí você vai projetar verticalmente, você vai projetar, né? Essa seria a projeção de um dado vetor na direção do vetor OP1. Entendeu? Em que agora eu vou ter um ponto O2 e o ponto O2 pertencente ao plano π2 também realmente forma 90 graus, tá? Eu garanto isso pela definição, tá? Falando assim, realmente existe um ponto O2 de tal forma que ao conectar esses pontos eles vão formar 90 graus. Sendo que aí você fala, poxa, Matheus, ainda assim é meio indeterminante isso. Então como que eu poderia resultar exatamente nesse vetor? É aí que vem a ideia, gente. Como eu estou projetando ortogonalmente, que seria a ideia da distância, né? Ser a norma ali do vetor e a distância ela ser sempre perpendicular, formando 90 graus com a dada base que ela toca. Então, como que eu posso fazer? A distância não, né? A altura. Perdão, estou confundindo os termos. A altura. Então, o que eu posso fazer é a seguinte coisa. Eu posso projetar, nada mais é do que eu projetar o vetor com origem em P1, que vai a P2 na direção exatamente dessa distância entre dessa distância não, dessa altura entre os planos, né? Como fosse a altura entre os planos. E aí que tá, qual vetor que necessariamente me dá essa condição, né? Porque beleza, eu não consigo determinar esse ponto O2, né? Eu não consigo determinar esse vetor P1O2 que forma isso. Mas aí que tá, esse vetor P1O2 cujo eu procuro, a direção dele é a mesma do vetor normal do plano π2. Então, eu posso simplesmente fazer a seguinte coisa. Projetar o vetor P2, P1, P2 na direção do vetor normal. E isso, com certeza, me garante que eu teria exatamente a distância entre os planos obtida mediante essa projeção. Então, ou seja, é como eu estivesse pegando isso... Ó, saca só a ideia. Basicamente, eu tenho um plano aqui e eu tenho um plano aqui, né? Para eu pegar essa distância entre planos, basta eu pegar isso daqui, ó. Aí, como que eu não tenho quem é esse segmento, o que eu faço? Eu pego esse segmento aqui, eu projeto. Eu meio que trago ele para cá, ó. Eu trago ele para cá. Aí,
como eu sei que eu trago ele de forma que ele forme 90 graus, entendeu? Aí aqui eu sei que eu tenho a altura, e a altura eu posso então simplesmente colocar como a distância entre os planos, sacou? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então fazendo isso daqui, isso aqui vai ser a projeção, e a altura, no caso, é uma métrica, né? Então é igual a distância entre os planos, P1, P2, que por sua vez vai ser igual a norma do vetor, vai ser a norma desse vetor projeção, né? Desse vetor projeção. Aí eu vou colocar aqui, norma da projeção do vetor P1, P2, na direção do vetor normal, P2, né? Certo, pessoal? E aqui eu vou colocar já direto, ó, a distância, então, entre os planos, P1, P2. Bom, a projeção desse vetor é o que? É o módulo do produto escalar entre os vetores que conectam os pontos do plano, P1, P2, com o vetor normal do plano, P2, né, P2, sobre a norma do vetor P2, né? Não é isso daqui que eu tenho? É isso daqui ou não é? É isso daqui, né? Pronto, gente. Essa aqui é a resposta. No caso aqui, eu já desenvolvi a norma, tá? Mas a norma, no caso, isso aqui seria a projeção. Isso daqui, ó, seria a projeção. Aí, quando você calcula a norma, esse camarada de cima, as coordenadas do vetor normal P2 some. E some uma parcela da norma. E isso aqui fica em módulo, devido a ser a distância da positividade, garantir a positividade. Então, isso aqui é a distância, tá? Outro jeito de você enxergar. Ah, mas Matheus... Ih, gente, eu acho que eu esqueci um tópico, né? Eu tava sabendo que eu tava esquecendo alguma coisa. Acho que eu tô esquecendo alguma coisa, gente. Sério, aqui é realmente, distância entre plano e plano é isso. Ah, me lembrei. Vídeo passado esqueci uma das posições relativas entre reta e reta, que é da reta reversa. Entre reta e plano, aliás, né? Ah, não. Não, é isso mesmo. Reta e reta eu já tinha gravado. Tô endoidando, tá, pessoal? Perdão. Bom, é só isso mesmo que a gente tem, distância entre plano e plano. Basicamente, quando você tiver dois planos e pede a distância entre eles, ache dois pontos, ou seja, esses pontos podem ser pontos quaisquer, desde que obedeça às equações vetoriais, ou seja, você testa um ponto. Por exemplo, a equação geral, por exemplo, tem o x mais y mais z, que é a equação do plano, é igual a 1. Você vai testar coordenadas que caibam nisso, por exemplo, 0, 0, 1. É uma coordenada pertencente a esse plano aqui. Então, você já tem um dos pontos, entendeu? E você faz isso com outro plano também, e depois subtrai e obtém, então, o vetor que conecta os pontos. E depois faz o produto escalar, operando aí da seguinte forma. Bom, gente, espero que tenham gostado. Terminamos agora o conteúdo em relação a vetores com relação de dependência linear. Agora iremos para cônicas, que também é na mesma pegada, tá? Dentro de GA ainda. É o último assunto de GA trabalhado. Dentro de cônica eu vou trabalhar diagonalização de matriz, que é um assunto que eu estudei recentemente. Quer dizer, eu ainda estou estudando, né? Tô mentindo. Eu ainda estou estudando. Aí você fala, mas Matheus, tu já passou pela cadeira de GA. Enfim, não deu tempo de estudar. Aí eu tô estudando agora. Aí eu consegui dar uma revisada geral com vocês. E vou estar fazendo exercício desde o primeiro ali das notas de áudio por hino. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo agora, saiba, vai ter exercícios. Mas futuramente aí já vai estar todos os vídeos e exercícios gravados das notas de aula. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.